Boa noite a todos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, mais uma vez eu assumo este púlpito com muito temor e tremor, com a responsabilidade de vos trazer uma palavra do coração de Deus para os vossos corações. Deus já falou comigo através desta mensagem. E eu espero que vocês também sintam Deus falando com vocês. Eu sei bem a responsabilidade de estar neste lugar para transmitir uma palavra para alguém que trabalhou o dia todo, cansado, desejando ficar em casa, disse: não, mas eu vou para a casa do Senhor. Eu vou cultuar ao meu Deus, na esperança, na expectativa de que Deus tem uma palavra para mim. Isso me traz responsabilidade. Peço que vocês fiquem orando e sejam fortes também. O tema que eu quero falar-vos nesta noite tem como título Propostas Indecentes. E toda esta reflexão que faremos, ela se encontra em Êxodos capítulos 8, 9 e 10. Eu não vou ler esses capítulos, obviamente, mas vamos ler textos destes capítulos, conforme vamos desenvolvendo a mensagem. Talvez o livro mais importante da Bíblia acerca de batalha espiritual. E este é um tema que está bem presente na mente de cada um de nós. Na semana passada tivemos aqui Pastor Lobo ministrando sobre esse tema, libertação espiritual, e ele foi grandemente usado por Deus para falar ao coração de muitos. E eu sei que muitas pessoas puderam crescer na fé, puderam amadurecer quanto a este assunto tão pouco abordado em nosso meio. Mas eu quero falar algo nesta noite e salientando que o livro de Êxodo talvez seja o livro mais importante acerca de batalha espiritual. Livro de Êxodo que nós lemos, conhecemos historicamente a história do povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito, sai para a terra prometida, em direção, encaminhada, por 40 anos eles peregrinam num deserto para adentrar a terra prometida. Lembramos, diante disto, que a vida cristã, ela não é um parque de diversões. Ela é um campo de batalha, diuturno. Não é nos finais de semana, não é na sexta-feira, como algumas igrejas costumam fazer, culto de libertação na sexta-feira, pois crendo que há um misticismo neste dia, assim o fazem. Mas a nossa batalha, ela é diuturna. Cada dia da semana, ela está diante de nós. E a nossa vida cristã, além de não ser um parque de diversões, ela não é uma estufa, não é uma redoma de vidro onde nós estamos guardados a salvo de qualquer ataque satânico. Não. Satanás, ele combate cada dia. É um campo de arenas e arena de lutas. Nesta batalha, queridos, nós devemos evitar dois extremos. O primeiro deles,
que muitas vezes ocorre na vida de alguém é superestimar o inimigo. Achar que ele é invencível, que ele é tão forte que nós não possamos com ele, fazendo-nos esquecer que é mais forte aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim diz a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. O segundo perigo é subestimar o inimigo. Você não pode ir a um outro extremo, superestimar, e tampouco pode subestimá-lo. E por causa de muita gente incorrer nesse erro, de estar no outro extremo, às vezes padece, sofre na sua vida, na sua caminhada espiritual, ataques sorrateiros do inimigo, que não descansa. Toda vez que você projeta o inimigo e fala mais do diabo do que de Jesus Cristo, mais preocupado com as tramas e os ardis de Satanás, do que deleitar-se na graça de Deus. Tem gente que vê demônio em tudo também. E se esquece de deleitar-se, de regozijar-se na graça salvadora do Senhor Jesus. Há pessoas que realmente vai de um extremo ao outro. Você está entrando, querido, num caminho de excesso e de perigo, caso você superestime ou subestime o adversário. O outro risco é você pensar que o inimigo, que o diabo é uma lenda. Há pessoas que o têm como um personagem de uma lenda, um mito, algo do tipo, que não lhe oferece quaisquer perigos, não tem nenhum risco. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra a minha luta não é contra a minha esposa, não é contra a minha sogra, não é contra o meu vizinho, não é contra carne e sangue. Paulo aos Efésios nos afirma isso, quando diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. No mundo espiritual, estas duas palavras, elas têm um significado tremendo e terrível, e fala de uma força tremenda do adversário. E nós não vamos nos ocupar a dar cartaz para ele aqui. Mas é uma realidade. A nossa luta, tenhamos sempre isso em mente, é contra um ser invisível. Um ser invisível que está, segundo a palavra de Deus, ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Esta é a realidade em que nós estamos inseridos, em que nós vivemos. Lutamos com um anjo caído, que representa todas as hostes do mal, que estão, segundo a palavra de Deus, nos lugares celestiais. E lugares celestiais, para mim, é o espaço compreendido entre o solo que eu piso e a abóbada celeste. Ele está em todas as partes. Quando Jesus envia os seus discípulos a evangelizar, Ele os capacita, lhes dá poder e graça. E quando eles vão, eles fazem maravilha. Jesus disse, vocês vão, ressuscitem os mortos, curem os enfermos, expulsem os demônios. Enfim, anunciem o reino de Deus que é chegado entre vós. Quando eles retornam desta ida, eles dizem para Jesus, Senhor, o teu nome é maravilhoso. Poxa vida, a teu nome, até o diabo se nos sujeita, os demônios se nos sujeitam. Jesus responde para eles, é verdade, mas enquanto vocês iam, vocês pregavam, eu via Satanás caindo do céu como um raio.
E vocês não se alegrem por estas coisas somente, mas alegrem-se primeiramente por terem o vosso nome escrito no livro da vida. A convicção de ter o seu nome no livro da vida, a certeza de caminhar com Cristo no dia a dia, é isso que nos fortalece e nos anima. Então, lutamos com um anjo caído, invisível, e com toda a sua hoste infernal. 24 horas por dia, sem pausa e sem trégua, ele tenta nos enredar e nos apanhar em seus ardis, em suas armadilhas. Os que buscam a Cristo, os que falam com Deus diariamente, que andam em comunhão com Ele, também sabem da luta que enfrentam. Satanás não se preocupa mais com aquele fraquinho, que não busca a presença de Deus, que não se alimenta da palavra de Deus, que vive abrigando no seu coração sentimentos outros, mas ele se preocupa com aquele que está nos pés do Senhor, que busca servir a Deus e ter uma vida reta. Ele tem uma batalha diante de si. O livro do Êxodo vai nos trazer um retrato desta batalha espiritual. Faraó, talvez você já tenha ouvido falar isso, ele é visto na Bíblia como uma figura, um símbolo do diabo. O Egito é visto como um símbolo do mundo. E a libertação do povo de Israel do Egito é vista como um símbolo da conversão e redenção do povo de Deus. São figuras, são símbolos, mas que retratam uma realidade na nossa vida espiritual. É importante agora entender que antes do povo de Israel sair do Egito, Faraó tentou de diversas maneiras reter o povo na escravidão. Nos seus ardis, em suas armadilhas espirituais, lançando assim para Arão e Moisés propostas indecentes, propostas perigosas para reter o povo de Deus na escravidão. Esse ar-condicionado me seca a voz. Faraó lança a primeira proposta para Moisés. Em Êxodo 8, 25, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Não precisa sair do Egito. Sirvam a Deus no Egito mesmo. Levantem altares ao seu Deus aqui no Egito mesmo. Esta proposta é mais ou menos assim. Você quer ser crente? Você quer servir a Deus? Tudo bem, não tem problema, não. Não tem problema. Você quer ir para uma igreja? Também não tem problema você ir para uma igreja. Você não precisa mudar de vida. Não, você não precisa mudar de vida. Você pode levantar altares no Egito. Você pode continuar vivendo a vida que você sempre levou. Não precisa mudar nada, não. Se você mentia, continue mentindo. Ou se você era orgulhoso, soberbo, altivo, continue sendo assim. Se o seu coração era um poço de impureza, se a sua vida era uma vida que caminhava em direção à pornografia, à prostituição, ao adultério, à fornicação, não precisa mudar isso, não. Você pode continuar vivendo a si mesmo. Era mais ou menos isso que Faraó estava dizendo quando disse para
Moisés e Arão: vocês não precisam tirar o povo do Egito, vocês podem servir a Deus aqui mesmo no Egito. Lembre-se, eu falei que o Egito é símbolo do mundo. E aí fora há quem pense desta maneira: você não precisa ser radical. Se o seu namoro era um namoro encharcado de licenciosidade, não tem problemas, pode continuar assim, não precisa mudar isso. Você não precisa ser tão radical. Esta era uma proposta indecente e perigosa, para ser refutada de pronto, porque não é o fato de você ir para uma igreja A ou B, não vem ao caso, que você vai estar seguro. Essa ou aquela igreja, você vai estar seguro. Mas você vai estar inseguro, e isso reside no fato de você ser uma nova criatura. Haver nascido de novo. Ter um novo coração. Ter uma nova mente. Ter uma nova vida. Portanto, não dá para levantar altares para Deus no Egito, não dá para servir a Deus no Egito, não dá para ser uma pessoa salva e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. Não é possível. E consequentemente, naturalmente, Moisés rechaçou essa proposta de Faraó. A segunda proposta de Faraó está em Êxodo capítulo 8 e versículo 28, que nos diz: e disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Olha a cara de Faraó. Orem por mim também. Ele estava dizendo mais ou menos assim: está bem, vocês querem ir? Podem ir, mas não vão muito longe não. Fiquem por perto daqui, fiquem aqui pela vizinhança. E quando vocês tiverem saudade do Egito, voltem aqui. Façam um turismo por aqui. Era como se disséssemos para os crentes: olha, você não precisa ser tão radical, você pode servir a Deus no mundo mesmo. Você está numa igreja A ou B ou C, quaisquer que seja ela, mas você, quando sentir saudade do Egito, você dá uma escapadinha até o Egito e vai experimentar e vai degustar os alimentos que o Egito oferece, as porcarias que o Egito oferece, mais bem dito assim. Quando vocês sentirem saudade do Egito, voltem aqui. Não é preciso ser tão radical. Não é preciso fazer um corte tão incisivo em nossas relações. Não é preciso um rompimento tão definitivo. Não. Por que isso? Por que esse radicalismo? A proposta de Faraó, ela é mais ou menos o seguinte: você pode ser crente, você pode ir para uma igreja, você pode adorar a Deus, mas você não precisa ser um crente tão radical, fanático, irritante, porque crente fanático irrita, o mundo diz. Todo tempo ele está falando de Jesus. Você pode ser crente, você pode adorar a Deus, mas não precisa ser tão radical. Você pode aproveitar o melhor dos dois mundos, do Egito e da igreja. Você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Você pode ter um pé na igreja e outro pé lá no mundo. Para que ser radical?
Você pode curtir o mundo, aproveitar o mundo, amar o mundo, ser amigo do mundo. E quem sabe você pode até fazer parte dos esquemas do mundo. E há tantos esquemas. O que importa é que talvez num final de semana você apareça na igreja, para os irmãos não pegar muito no seu pé. Você dá uma passadinha pela igreja. Vá naquela igreja que o culto é 5:30 da tarde, porque termina às 7 e você tem a noite pela frente. Talvez no final de semana você vai para a igreja. Ou quem sabe, numa ocasião especial, uma festividade, você frequente uma igreja. Ou até apresente os seus filhos a Deus numa igreja. E desapareça da igreja em seguida. Ou quem sabe, numa ocasião especial, de um casamento, ou de um funeral, você apareça na igreja. Você vai lá para aliviar a sua consciência, cumprir o seu papel religioso e social, para as pessoas te verem. Olha, os irmãos me viram que eu estou vindo na igreja, que eu estou firme na igreja. Meus irmãos, meu compromisso com a igreja é só no que importa a esta terra. O meu compromisso maior, o nosso compromisso maior é com Deus e conosco mesmo. Do contrário, nós estamos nos enganando, pensando que somos salvos, que somos crentes, porque frequentamos um ambiente evangélico, onde se canta, se ora, se prega, se faz as coisas próprias da religião. Isso não torna ninguém salvo. Se alguém está escorado nisso, está escudado nisso, está perdendo o seu tempo. Ser salvo é muito mais do que isso, do que vir à igreja na quarta, no sábado, no domingo, nas reuniões extraordinárias, tudo que a igreja programar é estar lá presente. Ser salvo é muito mais do que isso. Não é questão de aliviar a consciência, cumprir papel religioso, cumprir papel social, para que os irmãos me vejam. Nós devemos saber que não há esta história de ser amigo do mundo. Olha o que a Bíblia nos diz, que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou ainda, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando somos salvos, tudo em nós é trocado. É feito um transplante. A mente é outra. A mente não aceita o pecado. Repudiamos o pecado, temos nojo do pecado. Porque há uma troca, uma mudança da nossa mente. Se alguém aqui nesta noite tem vivido uma vida dupla, você é um crente espiritual na igreja, mas durante a semana você não leva Deus a sério. Você até se esquece de Deus. Você até esquece da igreja e você diz: meu Deus, hoje é quarta, eu tenho que ir na igreja. Domingo eu tenho aquele compromisso às 5:30 da tarde. Mas durante a semana você não leva Deus a sério. Você está muitas vezes no meio dos escarnecedores, rindo das piadas imorais que normalmente ocorrem nos ambientes de trabalho, no lugar onde nós convivemos. Vivendo uma vida mundana, se rendendo às paixões da carne, saboreando as iguarias do banquete do mundo, ao invés
de estar aproveitando as maravilhas solenes e sublimes da palavra de Deus. Se deleitando em Deus, porque quando eu venho à casa do meu Deus, eu quero estar atento a tudo que aqui se diz. Não quero que a minha atenção seja distraída, desviada, porque eu me deleito nas coisas de Deus. Não quero perder uma só palavra daquilo que aqui é dito. Mas se alguém está vivendo desta maneira, distraindo-se com o mundo, eu quero te dar uma má notícia. Você está em sério risco. Você está correndo o risco de não ser igreja. Você está entrando nesta armadilha, nesta arapuca, que o inimigo terrível e diabólico, assassino e ladrão, que veio para matar e roubar e destruir, armou para você. Não caia nessa arapuca. Naturalmente, Moisés rechaçou esta proposta de Faraó. Faraó parte então para a terceira proposta, que está em Êxodo capítulos 10, versículos 10 e 11, que assim nos diz: disse-lhes o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Olha o que Faraó está dizendo: está bem, vocês querem ir, podem ir, mas as crianças ficam, os jovens ficam, vocês que já estão aí maduros, que já estão dobrando a ladeira, já estão descendo a ladeira da vida, podem ir servir a Deus. O lugar da juventude, aproveitar a vida, é no Egito. Ouçam bem o que o Satanás está dizendo: o lugar da juventude, aproveitar a vida, é no Egito. E a ideia é a seguinte: a juventude passa e só tem uma juventude para curtir a vida. Se você não curtir agora, você não vai curtir nunca. E o lugar do jovem experimentar a vida com todas as taças de prazeres é no mundo e no pecado. É isso que o diabo fala no ouvido do jovem hoje. É no mundo, é no pecado. Mas esta proposta é enganadora. Imagine você que prazer, que existe prazer, uma pessoa se afundar nas drogas. Quando nós olhamos para o nosso mundo atual, e eu já vivi alguns dias, e eu vejo o mundo hoje que eu estou vendo, eu me assombro, não posso aceitar, sou revoltado com o que ocorre no nosso país presentemente. Coisas que eu não imaginava 30, 40, 50 anos atrás ver. Eu me lembro quando Jesus me salvou, janeiro de 1970. Eu era jovem, eu era solteiro. Mas Deus fez um milagre na minha vida. E como jovem eu fui para as cabeças, como se diz. Eu era da linha de frente. Eu era tesoureiro da congregação. Eu liderava a escola dominical. Eu não perdia uma vigília. E no meu tempo, juventude da igreja, nossa pergunta no sábado, após o culto de jovens, era: onde tem vigília hoje? Quem sabe? Alguém sabe de alguma vigília? Nós saímos perguntando. Tem uma vigília lá na casa da irmã fulana de tal. Muitas vezes era um morro, tinha que subir, morava lá na periferia da cidade, e nós íamos para lá. Quantas vezes eu retornei de uma vigília às 7 horas da manhã, o sol já alto.
mas numa alegria só. Passava a noite. Eu vi aqui o pastor Cleiton fazendo um apelo para as 24 horas de oração. Se você não puder ir lá ficar 1 hora, fique meia hora. Eu sou do tempo que vigília começava às 10 e às 6 da manhã. E era uma maravilha. Era festa. Era uma festa. E a juventude estava em peso. A juventude era o grosso da vigília. Eu fui criado nesse ambiente. E este ano, maio deste ano, eu completei 40 anos de ordenação pastoral. E eu vi algumas coisas de como mudou isso. E como as coisas mudaram. Hoje, para levar a juventude para uma vigília, eles vão perguntar: vigília, o que é isso? Às vezes nem sabe o que é uma vigília. Deixou de ser uma atividade da igreja. E se fizermos isto, é um acontecimento. É algo extraordinário. É algo extraordinário. E o mundo hoje está dizendo para a juventude que o lugar deles curtir a vida é no mundo. Os prazeres do mundo. Agora, que prazeres são esses de viver no mundo e no pecado? Esta proposta, ela é enganadora. Que prazer existe alguém se afundar nas drogas? Tantas crianças, tantos adolescentes, jovens, destruindo a sua vida, jogando a vida pelo ralo, morrendo prematuramente. Você sabia que a gente morre antes da hora? Tem gente que diz assim: não, ninguém morre antes da hora. Morre não, morre antes da hora. Deus nos criou e preparou que nós tivéssemos uma vida longa. É prazer do Senhor que tenhamos uma vida longa. A minha família é de uma família longeva. Meu pai faleceu às vésperas de completar 90 anos. A minha mãe ainda está com 90, vai fazer 94 anos em janeiro. Lúcida, lúcida, lúcida. Lê a Bíblia diariamente. Todos os dias ela está lá lendo a Bíblia, ela ainda dobra o joelho à beira da sua cama e ora. Ainda vai para os cultos. Meus irmãos, cunhados, alguém passa lá de carro, pega ela quer ir para a igreja, para estar adorando a Deus. Mulher de oração. E eu fico olhando, será que eu vou chegar a essa idade? Eu não quero. Francamente, não quero, porque a Bíblia diz que depois dos 70 é canseira e enfado, né? Meu pai, quando eu perguntava para ele: pai, o senhor está bem? Ele disse: eu estou fazendo hora extra. Por que hora extra? Ele disse: olha, a Bíblia diz que a nossa idade é 60 ou 70 anos. Depois disso é canseira e enfado. Eu já passei dos 70, eu estou fazendo hora extra já. O meu tempo de partir já passou. Mas ele viveu até as vésperas de completar 90 anos. Deus nos criou para que vivêssemos, para que vivamos longamente, longos dias. Mas alguém morre prematuramente. O pecado arrasta a pessoa para a morte prematura. Morte antes da hora. Tantos jovens, olha o que o mundo oferece. Veja se isto é prazer, veja se isto é gozar a vida. Tantos jovens saem aqui em Palmas mesmo, em todas as cidades, de madrugada das boates, moralmente arruinados, espiritualmente arruinados. Que prazer há nisso? Que prazer há nisso? Onde está o prazer de drogas, de tanta coisa má, o prazer da embriaguez, do sexo ilícito? Onde está o prazer disso? E alguém diz: o mundo não é ruim, o mundo não é ruim. Traz ruína, desgraça, derrota, vergonha, opróbrio e, por fim, condenação eterna. É o que a Bíblia nos diz. Moisés não teve dúvida, ele recusou essa proposta. Deixar criança e jovens jamais no Egito.
Pois lugar de criança e jovem curtir a vida é na presença e no altar de Deus. Se você não tem prazer, não tem alegria de servir a Deus, você está correndo perigo. A sua salvação está correndo risco. Se a tua alegria se foi, a alegria da salvação se foi embora, você está em sério risco. Meu querido, lugar de curtir a vida, jovem, adolescente, criança, é na presença e no altar de Deus. A Bíblia nos diz que é na presença de Deus que há plenitude de alegria, e na destra de Deus há delícias perpetuamente. Perpetuamente. Ele transforma a nossa mente. Você não tem prazer em piadas imorais. Se alguém fala uma piada imoral, você, crente salvo, ele se enoja, ele sai de perto. Esses dias eu estava falando com um empresário de São Paulo, um amigo, e ele perguntou do meu irmão mais velho. Eu disse: olha, o meu irmão mais velho, que é pastor também, barba branca já, ele é bem mais velho do que eu, e eu disse: José, ele chama José da Silva. Eu disse para ele: o Zé é vereador hoje, lá em Mauá, na cidade dele, na Grande São Paulo. Ele disse: rapaz, o Zé é vereador? É. Quem diria, hein? O Zé, que era meu apontador, esse empresário, ele tinha uma empresa de saneamento. E ele disse: o Zé era meu apontador lá na obra. Cara tímido. Quando alguém contasse uma piada imoral, ele ia para longe, ele se afastava e ia embora. Quer dizer, um incrédulo dando um testemunho. Eu fiquei feliz, porque esse é o irmão que eu conheço, um homem de Deus. Um homem com de um ministério de libertação como eu nunca vi. Que Deus tenha o abençoado, e ele é um líder na sua igreja, especialmente na área de aconselhamento e libertação. É um homem de Deus. E lá aquele empresário disse: o Zé tinha uma marca, ele nunca estava nas nossas rodas. Quando a gente estava dizendo besteira, contando piadas, tal, o Zé sempre se retirava. Eu disse: aleluia, esse é meu irmão. Esse é o irmão que eu conheço. É na presença de Deus que é alegria. A Bíblia nos diz que é melhor estar um dia na casa do Senhor, na casa de Deus, do que estar 1000 dias na tenda das perversidades. Certamente nós precisamos entender, querido, que a igreja é lugar para as crianças, é lugar para adolescentes, é lugar para os jovens, é lugar de vida, é lugar de comunhão, é lugar de celebração, é lugar de vitória, e é na casa de Deus que devemos estar, e não nas tendas da impiedade. Às vezes eu vejo com tristeza casais que vêm para a igreja e deixam os filhos. Às vezes eu pergunto: cadê fulano, cadê sua criança? Tá? Não, deixei com a minha mãe, deixei com a minha sogra, deixei com alguém. Meu filho, aqui nós temos algo que enche os olhos, o trilhar. Lá tem dezenas e dezenas de homens, mulheres, jovens, adolescentes que decidiram servir a Deus ali, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos pré-adolescentes, enfim, fazendo um ministério que eu nunca tinha visto em igreja nenhuma, e eu vejo aqui e falo com orgulho, falo com alegria às pessoas que não conhecem a Cibapa, aos meus familiares. Quando eu descrevo a Cibapa, eu falo: mas tem um ponto alto, tem o trilhar. O ministério trilhar é a menina dos olhos do pastor Valmir, mas eu creio, é a menina dos olhos de Deus. Deus tem usado e abençoado as nossas crianças. Eu tenho uma pré-adolescente que está aqui hoje assistindo o culto, mas ela ainda frequenta o trilhar. Mas sabe o que aconteceu? Ela já é líder de pré-adolescente. A mais velha, que vai fazer 15 anos, já é líder de adolescentes.
todas criadas na igreja em todo o tempo. Não tinha essa de deixar com o vizinho, com alguém, com a babá, para ir à igreja. Não. O diabo quer isso. E é um perigo que alguém corre quando deixa as crianças em casa, achando que a criança não vai aprender, que a criança não vai absorver, não vai reter nada do que ela ouve. Vocês estão enganados. Quem pensa assim está enganado. A criança retém muito mais do que nós podemos imaginar. Mais do que nós retínhamos lá no passado quando éramos crianças. As crianças de hoje nos dão aula em muitas coisas. As minhas, quando o meu celular dá um problema, são elas que resolvem. O meu iPad dá algum problema, elas resolvam isso para mim. E outras coisas mais. Elas me ensinam. Então elas têm mais capacidade. Moisés recebe a quarta e última promessa, a última proposta indecente de Faraó, que se encontra em Êxodo capítulo 10, verso 24. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Faraó estava dizendo mais ou menos isso. Tudo bem, vocês podem ir, todos vocês podem ir servir ao Deus de vocês, mas os rebanhos ficam. Os rebanhos não saem daqui. Em outras palavras, vocês servem a Deus, mas o dinheiro de vocês serve o Egito. A ideia é da dicotomia da vida, da separação em dois. Eu sou de Deus, mais ou menos assim, e eu espero que não haja ninguém aqui que pense assim. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas o meu dinheiro não é. O meu dinheiro não é. Eu sirvo a Deus, mas os meus bens não servem. São pessoas que dizem ser de Deus, mas o coração delas ainda está presa na riqueza e no dinheiro. O seu coração fez do Deus, fez do seu dinheiro, do seu patrimônio, dos seus bens, o seu Deus. E eles dizem com as suas atitudes: eu sou de Deus, mas a minha fazenda, o meu gado, não. Essa é a parte. Eu dou as minhas ofertas, entrego até o dízimo, mas os meus bens, não. São pessoas que elegeram o dinheiro, a riqueza, o patrimônio como seu Deus. Quantas pessoas são avarentas? Quantas pessoas entram para a igreja, mas são infiéis na administração da sua riqueza, na administração dos bens que Deus lhes confiou? Quantas pessoas que deixam as suas riquezas e o seu rebanho a serviço do Egito? Ainda está no Egito, a serviço do mundo e não do reino de Deus. Quantas pessoas cujo Deus da sua vida é o dinheiro, amam o dinheiro e a riqueza, constroem os seus tesouros aqui no mundo e na terra, tesouros que vão perecer, tesouro que os seus descendentes vão brigar entre si por ele, vão perecer, quando deveriam esses tesouros estar por inteiro nas mãos de Deus e a serviço de Deus. A resposta de Faraó, de Moisés a Faraó, foi simplesmente encantadora. É uma obra de arte. Faraó, eu não aceito a sua proposta. Nós vamos embora servir ao nosso Deus. O nosso rebanho vai embora conosco. Em Êxodo 10, 26 está escrito: além disso, disse Moisés a Faraó, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Deus, ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Moisés estava a dizer: Faraó,
nenhum casco. Alguma outra tradução diz nenhuma unha. A unha do boi é o casco. A unha da ovelha é o casco. Nenhum casco vai ficar no Egito. Eu não sei para que serve um casco, nem quanto ele vale. Eu nem sei se se aproveita quando se abate o boi, o gado, se aproveita o casco para alguma coisa, se ele tem algum valor monetário. Mas Moisés estava a dizer para Faraó: nós somos de Deus e tudo que nós temos e somos pertencem a Deus e está a serviço de Deus. Que bela lição para nós hoje no século 21. Tudo que eu sou, tudo que nós temos pertence a Deus e está a serviço de Deus. Não deixe, meu querido irmão, nada do que é seu no Egito. Não deixe nada daquilo que Deus te deu nas mãos de Faraó. Não entregue nada daquilo que você recebeu de Deus para servir aos interesses de Faraó. Não faça isso, meus irmãos. Nossas famílias, nossos bens são de Deus, pertencem a Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. Devemos fazer o mesmo que Davi fez quando os amalequitas invadiram uma cidade de Ziclag e saquearam a cidade, feriram a cidade, levando embora os filhos, as filhas e as mulheres e os rebanhos cativos. Os inimigos os levaram. Diz a Bíblia que Davi chorou, que Davi se angustiou, mas se reanimou no Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, mandando lutar, porque tudo que foi tomado dele, ele iria receber de volta. E Davi lutou e trouxe tudo de volta. Portanto, igreja, portanto, meus amados, não deixe nada daquilo que Deus te deu nas mãos do inimigo. Deus te deu para você usufruir, mas pertence a Ele. Alguém usa uma expressão, diz, Deus nos emprestou. Não, Ele nos deu. E nós temos liberdade de fazer o que quisermos, mas a escolha sábia é dizer, é do Senhor. Eu sou apenas usufrutuário, enquanto eu estiver aqui, e a minha descendência vai usufruir disso, mas ele pertence a Deus. Não deixe nas mãos do inimigo. Alguém pode dizer amém? Que Deus nos abençoe.